Pois é, nós estamos aqui, esse é o ambiente do Fama, entendeu? Nós estamos aqui no Parque da Cidade. Olha aí. Da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, chegou hoje a Paris para amanhã avaliar a situação do Neymar, que vai precisar de uma cirurgia no pé direito. O Paris Saint-Germain anunciou hoje que a cirurgia do tornozelo do Neymar vai ser aqui no Brasil. O Neymar chegou ao Brasil para a cirurgia que vai precisar fazer no pé direito. O Neymar chegou agora há pouco no hospital de Belo Horizonte, onde ele vai ser operado. O Paulo Naves está lá e tem informações, detalhes para a gente. Olá, boa noite, Paulo. A maior parte dessa água é usada na agricultura, mas não a do camponês, e sim da monocultura, que além de usar veneno, engana o povo dizendo que há fartura. Tem aí várias empresas causando destruição, sufocando nossos rios com essa tal mineração. Devasta a mata nascente, sem pensar nos inocentes, só por ganância e ambição. Camponeses e operários, vamos nos organizar. Criança, homem e mulher, da luta participar. Pois nesse mundo tão desigual, nós vamos na busca de um ideal para a igualdade conquistar. Os donos de tudo são donos de nada. Os donos de tudo são donos de nada, são donos de tudo. Os donos de tudo são donos de nada. Os donos de tudo são donos de nada, são donos de tudo. Essa é a expressão cultural aqui no Fama, Fórum Alternativo Mundial da Água. E nós estamos com o Edson Silva, né, que é da Federação dos Urbanitários de São Paulo e um dos responsáveis pelo sucesso desse fórum, o Fama. Eu gostaria que você nos contasse essa construção espetacular que podemos considerar desse contraponto ao fórum do lado de lá. Obrigado, Chico, pela oportunidade, companheiro Antônio e os nossos internautas. Em primeiro lugar, o Fórum Alternativo Mundial da Água, Chico, ele se configura como uma das mais importantes e histórica articulação entre os mais variados segmentos da sociedade brasileira. Nós conseguimos, no processo de organização do Fama, juntar quilombolas, indígenas, pescadores, movimento de mulheres, estudantes, trabalhadores da cidade, do campo, sem terra. Então, o Fama, ele se tornou uma espetacular articulação. Chama muito a atenção, em momentos de muita divisão na esquerda brasileira, a capacidade que o Fama teve de juntar esses vários movimentos na perspectiva de todos juntos discutir a questão da água como um direito e não mercadoria e contra todas as formas de privatização. A água tem que ser do povo, para o povo e sob controle do povo. E a participação internacional também, vocês conseguiram um grande ganho. Exatamente, nós tivemos, felizmente, condições de juntar no Fama várias dezenas de organizações internacionais da Europa, tem gente da Palestina, tem gente da Índia, tem gente da América Latina, da América Central, e o Fama, ele se constituiu também enquanto um espaço importante de articulação nacional e internacional.
E quanto braço voluntário vocês tiveram, né? Você mesmo como a federação dos urbanitários, quer dizer, um desses braços, quer dizer, o movimento sindical se somou, a UNB se somou. Eu gostaria que você falasse também desse somatório. Eu quero destacar o papel importante que a Universidade de Brasília teve nesse processo de construção do FAMA. Foi a primeira universidade que logo abriu os braços para recepcionar a proposta do Fórum Alternativo Mundial da Água, o que é muito importante, porque no momento em que a Universidade Brasileira, né, passa a sofrer ataques do governo golpista de plantão, foi muito importante esse apoio da UNB e a recepção que a UNB deu para esses milhares de trabalhadores da cidade e do campo que se reúnem no FAMA. Chico, eu vou te contar uma coisa, teve algumas noites que a gente quase não dormiu, porque a gente não sabia se nós íamos ter condições de fazer o FAMA aqui no pavilhão de exposições do Parque das Cidades. Não sabíamos se íamos ter dinheiro para alugar cadeira, palco, som, né? Mas eu acho que a união e a força dessas centenas, talvez milhares de voluntários, de trabalhadores que dedicaram horas do seu tempo para ajudar a construir o FAMA. Nós estamos tendo esse resultado aqui maravilhoso e que eu espero que o FAMA ele não termine no dia 22. Que dia 22 ele seja o fim da segunda etapa, de uma etapa que vai ser uma etapa posterior, que é a etapa da gente manter a organização dos comitês criados no processo de construção do FAMA, no sentido de que eles se transformem em comitês de luta em defesa da água como um direito, contra todas as formas de privatização, em defesa dos direitos humanos e da soberania popular. Com isso nós podemos dizer que o Day After vai ser tão ou maior do que a própria construção do FAMA? Sem dúvida nenhuma, nós chegamos no estágio de organização e de mobilização que ele só tende a crescer. O capital que se cuide, porque se o capital está unido para se apropriar dos bens naturais do nosso povo, o nosso povo está disposto a se organizar para fazer o enfrentamento à altura. Eu vou terminar dizendo, a água é nossa! A água é nossa, a água é direito e não mercadoria. E nós estamos com David Boyce. Você representa que movimento aqui? Aqui a ISP, Internacional dos Serviços Públicos, é uma federação mundial sindical. Temos sindicatos nacionais de 170 países e com 20 milhões de trabalhadoras e trabalhadores em todos os serviços públicos, que seja saneamento, energia, saúde, transporte, educação, tudo. E o que você grita exatamente em defesa da água como patrimônio e não água como negócio? Veja, estamos os trabalhadores nos sistemas de água, que seja aqui CAESB, que seja em Canadá, que seja em Quênia, e nós temos o primeiro impacto, porque os salários e condições de trabalho de nossos membros são uma ameaça ao lucro do privado. Quando vem a privatização, as empresas, primeiro, faz uma demitida de quase 30%, 40% dos trabalhadores, e o outro demitida também e oferece um posto com terceirização. Porque com terceirização você sabe que não tem seguro de emprego, você tem salários feios, baixos e condições de trabalho piores. Mas veja, tem mais um elemento da privatização, que não é só de água, é de saúde, é de educação. Nossos membros trabalham nos serviços públicos não para ganhar milhões e milhões, é porque eles têm realmente um sentido do bem comum, do serviço público. E por isso, quando nossos membros não têm o ferramenta para bem trabalhar, oferecer serviços públicos de qualidade para todos e todas, nós estamos frustrados.
Por isso, estamos sindicatos, trabalhando com movimentos sociais, ambientais, religiosos, para justamente defender não só água, mas serviços públicos de qualidade com acesso universal. David, você é de qual país? Originalmente eu sou canadense, mas a sede da ISP, onde eu moro desde 20 anos, está na França, ao lado de Genebra. E a França, como você sabe, é um dos países onde há privatização. São as duas grandes empresas francesas, Suez e Veolia, que faz a privatização com o Banco Mundial, o FMI, o BID e etc. Mas eu posso contar que na minha água pessoal, na família, foi remunicipalizada. Suez perdeu o contrato e a prefeitura de Gex, onde mora, retoma o controle. E quando você viu essa palavra remunicipalização, é para dizer desprivatização, para dizer retomar em controle das mãos públicas. E hoje o governo brasileiro aposta exatamente na privatização. Então, o governo brasileiro está navegando ao contrário da lógica, quer dizer, quando vocês já estão gritando pela desprivatizar, o Brasil marcha para privatizar. Primeiro, eu não considero o governo atual legítimo, é um governo ilegítimo, mas sabemos que tem alguns governos que querem vender tudo o mais rápido que possível e sem pensar a consequência de 10 anos, 15 anos. A ISP tem experiência de 30 anos da privatização. Temos pesquisa, temos evidência e estamos compartilhando isso com governos. Mas alguns não querem escutar. Eles querem ser controlados pelas sector privado, pelos multinacionais, pelo Banco Mundial. Por isso, é uma ameaça para o povo brasileiro que está fazendo o Temer, não só na água, também em outros setores. Ele quer vender tudo. Essa é uma loucura. Por exemplo, nesse momento ele marcha com todas as forças, o governo Temer, na busca de privatizar o setor elétrico brasileiro. Quer dizer que, de certa forma, está interligado com a questão da água, já que a produção da eletricidade no Brasil passa bastante pelo sistema dos rios brasileiros. Mas também você tem que ver a evidência da privatização da energia aqui no Brasil. Com Light, por exemplo, tem experiência da privatização no formulário do Banco Mundial. É uma experiência feia, com blackouts, brownouts, com escassez de energia. Por que repetir uma experiência que está falecendo em países inteiros do mundo? Para mim é uma loucura. É uma expressão de um governo ilegítimo que está com as multinacionais e contra o povo. David, para concluirmos, qual a leitura que vocês, enquanto movimento sindical internacional, você está fazendo com relação, por exemplo, esse líder popular brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ora perseguido pela justiça brasileira? Também, para mim, parece uma loucura. Eu não sou especialista legal, mas eu sei que durante o primeiro mandato de Lula, a política mudou. Mudou para dar mais da riqueza do país para o povo pobre. Esse é o mais fundamental. Quem fez isso antes na história do Brasil? Eu não sei. Foi Lula. E para mim é uma outra evidência da loucura desse governo, que não quer apoiar o povo, que quer apoiar só os 2, 3% dos ricos. Tá ok, muito obrigado. Nós conversamos assim com David Boies, falando aqui do Fama. Estamos aqui com a Rosmarie Malheiro, diretora da CONTAG, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
ela é uma das militantes que está exatamente no FAMA, Fórum Alternativo Mundial da Água. Aqui em Brasília estão acontecendo 2 fóruns. O Fórum Mundial da Água, que não nos interessa, e o Fórum Alternativo Mundial da Água, aonde a água é uma razão social. E por isso que você está aqui. E eu gostaria que você fizesse exatamente a importância da água no contexto de vocês, trabalhadores da agricultura brasileira. Bom, para nós a água é de suma e extrema importância. Primeiro porque não podemos produzir sem água. Então a agricultura familiar que preserva a água, que preserva as nascentes, que é guardiã do meio ambiente e das águas, não pode em nenhum momento permitir que a água seja mercantilizada, que é justamente o que o outro fórum está discutindo. E é por isso que a gente se contrapõe. Nos unimos aqui com todos os povos, com a sociedade civil do campo e da cidade, para a gente dizer que a água precisa ser um bem comum e de uso de todos, que a gente não pode mercantilizar. Por quê? Nós que somos agricultores e agricultoras familiares, que produzimos alimento, que alimentamos esse país com mais de 70%, quem bota o alimento na mesa somos nós. Então, se nós tivermos que pagar pela água, nós não vamos mais produzir. E a outra importância de discutir a água é que ela seja água potável, água que os povos possam consumir. Porque o que está acontecendo hoje é a grande contaminação das águas. A exemplo de Mariana, a exemplo de Barcarena, a exemplo das águas que estão sendo contaminadas pelas grandes minerações, que são os fóruns das corporações que estão bancando. Então são essas corporações que estão bancando esse fórum de lá, com muito dinheiro, mostrando para o mundo que esse é o fórum que tem o poder e está legítimo para discutir. O fórum legítimo de discutir a água, de dizer como é que ela pode ser utilizada e para quem ela deve ser, é o Fórum Alternativo Mundial da Água. Nós, agricultores e agricultoras familiares, os povos indígenas, os povos quilombolas, ribeirinhos, estamos unidos nessa luta com toda a sociedade civil para que a gente não possa deixar que tomem conta da nossa água, que continue contaminando as nossas águas e mercantilize ela. Porque se mercantilizar, nós não vamos poder mais produzir. E para concluir, eu gostaria de saber exatamente outro grande problema que você já tocou aí, que é exatamente a exploração mineral que causa todo o dano à água. E o veneno que exatamente é jogado com esses agrotóxicos. Que é jogado pela agricultura patronal, que não se pode, a gente tem que deixar bem claro a divisão dessas duas agriculturas. A agricultura familiar que põe alimento na mesa de forma sustentável e a agricultura patronal, que é aquela que envenena, que bota os aviões aí envenenando, inclusive envenena as nossas produções. Né? Tudo que está por lá. Envenena a produção, envenena os rios, envenena o lençol freático. Então não podemos admitir de forma nenhuma que esse veneno também são das grandes corporações que vêm para cá, vendido para o Brasil para envenenar aqui as nossas águas. E agora eles querem se adonar, dizendo que a água tem que ser compartilhada. Compartilhada com quem? Tem que ser compartilhada com os povos daqui, com quem preserva, com quem necessita dela e por quem ela luta para que possa alimentar e continuar alimentando esse país. Tá ok, muito obrigado. Essa foi a voz da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, no FAMA, Fórum Alternativo Mundial da Água. Aí é associação... Não, articulação... A articulação do povo indígena. Povos indígenas do Brasil. Nós estamos aqui no FAMA, agora com o índio Alberto Terena, né, da articulação dos povos indígenas do Brasil. E ele é um dos que está participando do FAMA, Fórum Alternativo Mundial da Água. E falando com ele, né, o povo indígena é exatamente o que nós podemos chamar do guardião da água deste mundo, não é só do Brasil. E aí como é que você vê exatamente
a necessidade de nós brigarmos com todas as nossas forças em defesa da água? O povo indígena, né, o povo vem sobrevivendo através dos tempos, há décadas, né, há anos aí, mostrando a força, né, de sobreviver na preservação da natureza. Já é constatado de que aonde existe povos indígenas, a natureza é preservada, né? E quando o Estado brasileiro nega a demarcação das nossas terras, do nosso território, está também negando a preservação da natureza, está negando essa água, né, do que é um bem maior, um bem sagrado para todos nós, de chegar até as nossas comunidades de uma forma limpa. Porque se ela não está no nosso território, ela está do outro lado. E quando ela está do outro lado, ela já está sendo contaminada, né? E não é só o povo indígena que está em risco, não. Porque a humanidade está correndo risco. Porque quando você se tira o minério, quando você joga agrotóxico, quando você limpa uma nascente, você está também colocando em risco toda uma preservação da natureza aí em si. Então nós, povos indígenas, nós estamos aqui no Fama, né, mostrando e dizendo não à privatização da água. Este bem maior é de todos, não pode ser do capitalismo, não pode ser aí das multinacionais, mas tem que ser nosso, né, do ser humano em si. É um bem comum de todos nós, e é um bem sagrado para o nosso povo. E vocês, como índio, podem atestar que em cima dessa exploração ainda nos é dado a doença como presente. A gente, né, vem aí denunciando, né, de que quando você tira o território, você deixa esse povo originário, né, deste país fora deste contexto, né, de direito. Nós temos os nossos povos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, à beira de BR, tomando água de esgoto, né, tomando água contaminada, porque foi negado o direito territorial a este povo, né? E quando ele não tem o seu território, ele vai preservar o quê? Né, se não tem nem o território dele. Então, coloca, né, aí, como eu falei, se você tira o território do povo indígena, você não está tirando só dos povos indígenas, você está também tirando a preservação da natureza, da água, né, que existe dentro desse território. E como você vê o descuido nesse momento desse governo que aí está, o governo Temer, com os povos indígenas e com a própria nação Brasil? Olha, é uma ameaça muito grande, né? É uma ameaça muito grande. Como a gente já vem sendo ameaçado há anos, né? O genocídio indígena, né? A história do Brasil, ela vem aí mostrando aí. E agora, neste momento, com este governo golpista, né? Que está aí hoje, a gente corre um risco muito grande desses direitos, né? Aí assegurado na Constituição Maior do nosso país, de serem tirados. Mas nós estamos, né, sempre aí buscando assegurar cada vez mais, né? Hoje nós não estamos avançando, mas nós queremos continuar assegurando aquilo que nós conquistamos um dia, né? E se o governo, né, quer continuar derramando sangue indígena, ele vai continuar, porque nós não vamos abrir mão deste direito. É um direito nosso, um direito constitucional, é um direito originário do povo indígena, do seu território, de estarmos aí querendo aquilo que é nosso. Então é o que eu estou dizendo, né, que este governo, ele vem aí tentando nos ameaçar com essas tiradas de direito, mas o nosso povo continua firme, mostrando que nós estamos disposto a lutar pelos nossos direitos. Pois é, e essa é a articulação do povo indígena do Brasil, tá? Na voz do Terena aqui, que nos falou aqui no Fórum Alternativo Mundial da Água. Eu sou Sônia Mara Maranho, faço parte do movimento dos atingidos por barragens e da coordenação do Fama. Sônia, você falou que na coletiva agora há pouco que uma das principais motes do Fama é denunciar o discurso da escassez. Fala um pouco sobre isso, por favor.
Então, o discurso da escassez, porque hoje nós temos uma reserva de água no Brasil que é uma das maiores do mundo. E não é por acaso que o Fórum Mundial vem acontecer em Brasília. Então, nesse sentido, com os nossos 27 aquíferos, com Alterno Chão, Guarani e outras fontes de água ainda a serem descobertas pelo povo brasileiro, isso prova de que existe um processo de tentativa de apropriação da água brasileira para as transnacionais e para os bancos hoje. Parte da nossa água já vem sendo privatizada e temos um exemplo disso em São Lourenço, em Minas Gerais. As pessoas não têm água para beber porque não têm condições de comprar. Vai comprar água no Brasil quem tiver salários altos. Isso não significa que o povo trabalhador vai ter condições nem de produzir comida, muito menos para o consumo humano. E hoje, quase 70% da água usada no Brasil vai para irrigação e para agropecuária. Então é em torno de 10% do consumo humano, sabendo que nós temos grande parte do povo brasileiro também sem água e a nível mundial. A gente precisa reorganizar hoje o saneamento básico, mas de uma forma popular, onde a população brasileira venha usufruir dessa água, porque a água no Brasil, ela existe e é 12% da água doce mundial. Então o problema não é a falta de água, é a má distribuição? Isso. O discurso da escassez é um discurso neoliberal para dizer, a gente precisa organizar a água no mundo, precisamos engarrafar, precisamos vender e é um grande negócio para quem quer lucrar com o discurso da escassez. Assim como a questão ambiental, assim como a não capacidade hoje da Petrobras de fazer o processamento, a industrialização do nosso petróleo brasileiro, do nosso pré-sal e também do nosso minério. Então é uma lógica de trazer um discurso para o controle de transnacionais e hoje, a nível internacional, que um dado assustador é de que hoje 5 donos de empresas têm a mesma riqueza que meio mundo. No Brasil, são 5 donos que detêm a mesma riqueza que meio Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros. Isso significa que toda a produção hoje ela está sendo social, produzida pela exploração de força de trabalho dos trabalhadores, ao mesmo tempo ela está sendo apropriada pelos privatistas e pelos bancos a nível internacional. Então é isso que nós não admitimos. E com essa situação em que nós temos um governo na lógica que está posta no Brasil, quer dizer, com o governo Temer, a coisa ainda fica pior. Com certeza, o golpe no Brasil tem a ver com a apropriação do nosso minério, com a apropriação do nosso pré-sal e agora, principalmente, com esse tema que vai nos unificar em todo o mundo, com a apropriação da água que nós temos no Brasil. Então, o golpe vem trazer essas contradições de não ter mais poder popular, um presidente e uma presidenta eleita de forma democrática e, ao mesmo tempo, as portas e janelas do Brasil recebem hoje, em Brasília, corporações internacionais que querem se apoderar dos nossos bens naturais, dos nossos recursos, de uma base de alta lucratividade. Então não é qualquer bem natural, são bases que eles vão explorar muito a força de trabalho dos trabalhadores e vão retirar os direitos historicamente conquistados. Sônia, o Fórum Mundial chega em Brasília com o tema Compartilhando Água. Qual a sua visão sobre esse tema? Ele está correto? Está sendo mal interpretado? Então, o Compartilhando Água, nós poderíamos dizer que é nós coordenando a água para vender ao povo do mundo. Esse é o recado que é dado aos trabalhadores, como foi falado agora no coletivo de imprensa, que a água nasce onde estão os povos indígenas, quilombolas, as mulheres, os camponeses. É aí que nasce a água e nós somos água. Acho que isso foi muito forte que os companheiros trouxeram. Então, imagina bancos, bolsas de valores coordenando a água do mundo
e tentando fazer um processo de organização mercantológica para poder ter um lucro e transformar a água em uma mercadoria. Então é isso que nós vamos ter que transformar em muita organização do povo no Brasil, na América Latina. Então acho que as ruas no próximo período, em defesa da soberania popular, da democracia, dos direitos e da água, vai ser fundamental para a classe trabalhadora e nós reorganizar um projeto popular para o Brasil. Pois é, essa é a voz do Fama. Essa fala resume exatamente o grito do Fama, o Fórum Alternativo Mundial da Água, ora acontecendo aqui em Brasília, na capital da República, aonde também do outro lado está acontecendo o Fórum Mundial da Água. Essa é a grande diferença.